Gente, vamos começar pelas regras de tributação. Regras de tributação que a gente aplica hoje. Hoje nós temos basicamente duas regras, né? E isso vocês me perguntam todos os dias. Qual é a lei que aplica? E eu sei que quando vocês me perguntam qual é a lei que aplica, na verdade vocês querem saber se é a forma de tributar no exterior ou a forma de tributar no Brasil. E a confusão geral que todo mundo faz de o que é o que, quem é o que, qual é a empresa que está onde. Então, vamos falar de forma sucinta sobre isso. Hoje, nessas duas formas que nós temos, a gente tem, no Brasil, a situação de alíquota de 15% a 22,5%, nos ganhos até 5 milhões, 15%. Nos ganhos até 5 milhões, 15%, que fique claro aqui. E as alíquotas variam a partir daí até 22,5%. Faixa de isenção, 35 mil reais em alienações no mês. Nas alienações, não é nos lucros, gente. Então, nas vendas, até 35 mil reais no mês, aí sim, nesse caso, vocês têm o limite de isenção. Alienações, quando a gente está falando de alienações, nós estamos falando de vendas, trocas, doações, as alienações em geral, não é só venda. Prejuízo. Em nacional, a gente não pode compensar prejuízo. Forma de apuração mensal. Apurou no mês, esse imposto vence no mês seguinte, último dia útil. Vai fazer GCAP todos os meses, ok? Esse GCAP depois, no ano seguinte, vai ser transportado lá para o imposto de renda. No exterior, até 31 de dezembro, gente, de 2023, valia a mesma coisa para todo mundo. Isso que vale para nacional, valia também para o exterior. A partir de janeiro de 2024, com a entrada da lei das offshores, nós temos aqui o exterior tratado de forma diferenciada. Alíquota única, 15%, isenção não tem, então não tem isenção na Binance, não tem isenção na Bybit, não tem isenção em nenhuma exchange estrangeira. Prejuízos. Podemos compensar prejuízos. Nós vamos falar do prejuízo lá nas estratégias, que é uma possibilidade fantástica que nós temos. Eu sei que muita gente chora a isenção no exterior, que não tem mais, mas a isenção no exterior não é nada comparado ao benefício que a gente tem de poder utilizar o prejuízo. E não é por gostar de prejuízos, gente. É por ser sabedor de que os prejuízos, eles acontecem em cripto, acontecem mais do que gostaríamos, e a gente tem que ter essa possibilidade de compensação para não pagar imposto quando, de fato, a gente teve um resultado líquido menor do que aquele apurado no lucro fiscal. Então, o prejuízo é muito importante, eu super recomendo quem faz trade, utiliza estrangeira para poder ter essa compensação. E a apuração, que também é uma vantagem em operar no exterior, né? Porque a apuração é de janeiro a dezembro, vencimento no imposto de renda. Para quem precisa de caixa, é uma baita vantagem. Tu não ter que botar a mão no bolso todos os meses para pagar imposto e deixar para fazer isso no ano, é uma vantagem de caixa, com certeza que vale bastante a pena. Então, essas são as regras básicas que a gente tem hoje, para nacional e para estrangeira. Bora. Então, quando que a gente precisa pagar imposto nas operações no Brasil? Como eu disse aqui, quando o total alienado dos criptoativos no mês ultrapassa 35 mil reais e há pelo menos uma operação com lucro. É aquilo que eu falei. Não importa se o teu resultado líquido no Brasil foi de prejuízo. O que importa para efeito de fisco é se tu teve lucro. Então, tu vai pagar imposto pelos resultados positivos, ignorando os resultados negativos, o que acaba sendo injusto. Acaba sendo injusto porque nem sempre a gente terminou o ano com lucro, né? Tu pode ter tido um lucro lá em janeiro, em fevereiro um prejuízo, ou vice-versa, e tu vais pagar um determinado mês ou sobre uma determinada moeda um lucro sem poder fazer a compensação da outra. Essa é a injustiça da nacional. O que é alienar? Alienar é transmitir com ou sem remuneração a propriedade de um bem a outra pessoa. Quando tu vendeu, tu está alienando. Quando tu trocou cripto, tu trocou uma cripto pela outra, tu está alienando. Quando
Vamos lá, uma dação em pagamento, quando tu pagou uma taxa, tu está alienando. Lembrando aqui também que, nesse caso, taxas são tributadas. Por quê? Porque as taxas é uma alienação de uma cripto também. Taxa cobrada em cripto, tu estás te desfazendo de uma cripto para pagar essa taxa. Então, portanto, ela também é uma forma de alienação. Então, toda transmissão que tem uma relação jurídica, né, essa relação é uma relação de alienação. Existem alienações que não vão levar vocês a pagar imposto. Por exemplo, tu aliena numa doação. A doação, ela é uma forma de alienação. Só que, porém, tu pode estar fazendo uma doação a preço de custo. E aí tu baixa um bem a preço de custo e, portanto, isso não vai ter imposto. É uma alienação que vai ter isenção, não vai ter imposto, mas não deixa de ser também uma alienação. Tipos de operações que implicam alienações. Então, venda, troca, permuta, swap, trade, doação, pagamentos utilizando cripto. Pegou Bitcoin, trocou por uma casa, incide imposto. Pegou Bitcoin, trocou por um carro, incide imposto. Pegou Bitcoin, trocou por Ethereum, incide imposto. E assim sucessivamente. Esses são os fatos geradores. Essa semana eu tive a infelicidade de ver, né? Porque isso me deixa arrepiada. Eu vi um contador dizendo, não vou citar nomes, né? Mas eu vi um contador dizendo que não se paga de jeito nenhum na permuta e que ele era um dos precursores a falar sobre isso e que a Receita Federal mandar pagar é a mesma coisa que tu mandar o teu filho pagar um boleto. Isso é um absurdo, né, gente? Porque a gente está lidando aqui com a Receita Federal. Para a gente aqui, cidadãos comuns, né? Eu não sou o Lula e a Janja, então cidadãos comuns, nós temos que pagar, não tem o que fazer. Ou a gente paga, ou a gente ingressa com uma ação. Ao ingressar com uma ação, a gente tem que saber que vai gastar com advogado, a gente tem que saber que existe um preço, um custo de discussão disso com a Receita Federal, tem que saber que esse imposto teria que depositar em juízo enquanto durar a discussão, e principalmente saber que não há decisão favorável nesse sentido. Então, hoje, comprar esse tipo de briga com a Receita Federal é para quem? Para quem está disposto a brigar, porque é uma briga inglória, é tu contra a Receita Federal. Então, tem que pensar muito antes disso. A orientação da Receita Federal é clara, existe solução de consulta, já são duas, acho que até três, né, Gabriel? São três já, né? Sim, três. São três soluções de consulta da Receita Federal, onde ela traz a base legal e o entendimento dela, e tu tem que saber principalmente que na hora do vamos ver, na hora do fight, se tu for fiscalizado, tu vai ser cobrado, e tu vai ser cobrado no imposto sobre a permuta, e mais 150% de multa, né? E mais as sanções aí que tu vai sofrer com essa penalidade. Então, isso é uma decisão que tem que ser muito pensada. Nós aqui, a gente aplica a tributação na permuta e não é por concordar ou discordar ou achar que tem que pagar imposto, não. A gente aplica porque a gente não estaria confortável em dizer para o contribuinte fazer qualquer coisa que colocaria ele em maus lençóis. Então, a gente aplica. Quando alguém nos procura e diz que não quer aplicar, o que a gente faz? Manda essa pessoa procurar um advogado já e fazer isso com um advogado, não com um contador. Até porque não sou eu que vou defender esse cara judicialmente se ele tiver problema. Então, eu não me sinto confortável em aplicar algo que, de antemão, a gente sabe que a Receita Federal não vai deixar passar. Pode passar lá, né, Gabriel? Quando tu precisa pagar imposto pelas operações no exterior? Quando o investidor termina o ano com lucro realizado ou rendimentos recebidos e não possui prejuízos suficientes para compensar. Os rendimentos no exterior, como juros, outras remunerações, serão tributáveis no imposto de renda no momento do recebimento. O que se aplica aqui? Futuros, crédito de rendimento de futuros. Quando é que ele tem incidência de imposto? No mês em que ele entrou. Mas isso só vai ser apurado de janeiro a dezembro para pagamento no próximo IR.
Já os ganhos, incluindo variação cambial sobre o principal, são tributados na alienação, resgate, amortização, vencimento ou liquidação das aplicações. Ou seja, basicamente tudo que tu fizeres no exterior é no momento da operação, porém, essa apuração vai ser de janeiro a dezembro e paga no IRPF. Sobe o Erialdo aí de novo. Nos contratos futuros, se existe alienação no contrato, no papel, Erialdo, não. Onde existe contratos futuros, tu pensa assim comigo. Contratos futuros, ele te credita rendimentos, ok? Ou até te debita as perdas. Mas no te creditar os rendimentos, esses rendimentos, no momento do crédito, tu vai tributar eles. Porém, essa apuração ela é anual, então vão ter contratos que tu vai ter resultados positivos, vão ter contratos que tu vai ter resultados negativos, e no final do ano, no frigir dos ovos, tu vai pagar imposto sobre o líquido desses contratos. Vai haver aqui uma compensação desses contratos. Então, mercados futuros, ele ficou muito mais tranquilo com a lei das offshores do que ele era antes, porque antes existia muita confusão, né, do entendimento do que seriam mercados futuros. Agora, já os contratos, os trades, e isso é uma separação que você tem que fazer, que os trades de futuros, os contratos em si, eles são papéis. Como eles são papéis, eles não são cripto. Eles são baseados em cripto, mas eles não são cripto. Então, eles não entram na IN 1888, eles não geram ganho de capital. Né? Então, na verdade, ele gera pura e simplesmente rendimento. Esse rendimento, tu vai controlar, ele vai entrar lá no teu estoque, nesse momento ele é tributável, e depois, quando tu fizer uma alienação disso, e aí sim, no caso, a venda, a liquidação, aí sim, tu vai ter um ganho de capital nele, que é do momento que ele entrou, né, para o momento que tu está alienando ele de fato, entende? Então, separa os papéis, ele não é papel. Então, exterior, no crédito dos rendimentos ou ainda na liquidação dos mesmos.